Olá, Darcy. A Jane Berwanger, então, está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vinda, Jane. Obrigada. Você, então, é especialista em direito previdenciário. Atua há 20 anos no escritório onde trabalha com outros 22 profissionais. Conta um pouquinho do teu dia a dia pra gente. O direito previdenciário é muito desafiador porque muda muita coisa, toda hora tem regras novas, enfim, então a gente precisa estudar muito. E tem muitas discussões judiciais, administrativas. Infelizmente, o INSS hoje está muito precarizado, está muito difícil, tem muito poucos servidores, então acaba sendo complicado para eles. As normas para os servidores também são muito complicadas, então ocorre que o INSS indefere muito benefício, nega muito benefício, que a gente acaba tendo que buscar na justiça. Agora a gente tem uma proposta. Quando que ela deve entrar em vigor? Bom, a proposta de emenda à Constituição, número 6 de 2019, foi apresentada semana passada. Ela precisa passar pela Câmara e pelo Senado em 2 votações em cada uma das casas. Então, 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Antes de ser votada, ela precisa passar por algumas comissões. Na Câmara, o primeiro passo é a Comissão de Constituição e Justiça. O que é essa comissão? Nessa comissão se analisa se a proposta de emenda à Constituição não é inconstitucional. Isso parece um pouco estranho falar, mas a própria Constituição, lá em 88, quando foi feita, os deputados criaram uma reserva de coisas que não podem ser mudadas, nem por uma emenda constitucional. Então, a comissão vai analisar isso. Se aquilo que está sendo proposto, por exemplo, falar de um benefício assistencial inferior ao salário mínimo, isso é possível, isso não é possível. Então, a primeira comissão que vai analisar isso é a de Constituição e Justiça. Depois, tem uma comissão chamada Comissão Especial, que vai analisar em si a proposta. É onde certamente vai ter maior influência para tentar alterar, tirar uma coisa daqui, colocar outra, enfim, porque o Congresso Nacional, os deputados e senadores têm essa autonomia de poder mexer. Eles podem até rejeitar completamente a proposta, como eles podem modificar várias coisas. Então, essa comissão é que vai fazer essa análise para depois ir para a votação. As mudanças são muitas e radicais. Esse texto, detalhe um pouquinho para a gente. Realmente a proposta de emenda à Constituição, ela é uma proposta bastante forte, ousada, né, muito radical. Esse eu acho que é o primeiro problema dela, porque quando se faz algo muito radical, a tendência é a radicalização para o outro lado e haver uma resistência da sociedade como um todo. Então, penso, na minha avaliação política, assim, de que a proposta foi extremamente dura. O que muda a partir, se for aprovado, né? Então, o que muda a partir dessa emenda à Constituição? A primeira coisa que eu acho a mais importante de todas é uma mudança de sistema para a capitalização, da repartição para a capitalização. O que é isso? A repartição é assim, todas as pessoas contribuem para o mesmo caixa, e quando a pessoa preenche as condições para o benefício, por exemplo, idade avançada, doença, morte, quando tem um benefício a ser concedido, retira daquele todo. Na capitalização, é como se cada um fizesse uma poupança e cada um vai tirar do seu dinheiro apenas. É individual. Então, embora tenha lá, é como se fosse uma conta corrente. Então, eu coloco o meu dinheiro lá e eu vou tirar da minha parte. O primeiro problema disso é que tem riscos sociais que hoje são protegidos, como, por exemplo, uma pessoa que começa a trabalhar e morre dali um mês depois. Na verdade, o que ela teria acumulado seria muito pouco. E esse risco hoje é de todos. Assim como hoje nós temos pessoas que trabalham uma vida inteira e quando está para se aposentar morre, não deixa pensão para ninguém, por exemplo. Então, essa situação hoje ela é repartida pela sociedade, por isso o sistema de repartição. Os riscos e as contribuições, elas vão para um bolo e dali são repartidas de acordo com a lei quando a pessoa se enquadra para o benefício. Já a capitalização, ela então é individual, é uma opção que se faz, mas ela tem, o risco dela aumenta na medida em que esse dinheiro seria administrado, poderia ser administrado por entidades privadas de previdência.
E por que eu digo que o risco aumenta? Porque são instituições financeiras que podem quebrar. No Brasil já teve bancos que quebraram, né? Às vezes até por querer quebrar, digamos assim, né? Por desviar recursos, enfim. E o dinheiro das pessoas seria colocado em investimentos, por exemplo, em bolsa de valores. O dinheiro da Previdência, ele tem que ser muito bem cuidado, porque é o futuro das pessoas. Então, especular, jogar em bolsa de valores, em investimentos arriscados, não se poderia brincar assim com o dinheiro das pessoas. E a experiência que eu vi no Chile, eu estive lá em dezembro passado, justamente para conhecer o sistema de capitalização que eles têm lá e que é usado como referência pelo ministro Guedes para implantar aqui, é um sistema totalmente desastroso para os segurados, os contribuintes. Eles contribuíram a vida inteira, só que chega a hora de aposentar, eles recebem 30% da sua remuneração. Por quê? Porque os investimentos, muitos foram mal feitos. Quando o investimento dá certo, a empresa lucra, o fundo de previdência lucra. Quando dá errado, o prejuízo é repassado ao contribuinte, ao participante da previdência privada. São empresas multinacionais que gerem aqueles recursos. Então, a gente fica na capitalização na seguinte situação. Se a gente pensar numa capitalização e colocar esse dinheiro para empresas privadas, nós já vimos várias experiências no Brasil que não deram certo. Montepios que faliram, mesmo os fundos de pensão de servidores públicos agora, ou de empresas de economia mista, estão enfrentando problemas. Quando você pensa em dar para o governo, então, cuidar, ele também não soube cuidar bem do nosso dinheiro. Tanto que se hoje existe uma diferença muito grande entre aquilo que se arrecada e aquilo que se paga, é porque ao longo da história os governos gastaram dinheiro com outras coisas. Com coisas até necessárias, como, por exemplo, construir Itaipu. Todos nós queremos ter energia elétrica, mas isso era para ser um financiamento, era para ser um empréstimo, e esse dinheiro deveria voltar para a Previdência. Construíram Brasília, construíram estádios com dinheiro da Previdência, e assim como também teve desvios, corrupção, desvios dos recursos da Previdência. Então, se nós temos hoje essa situação de faltar dinheiro no mês, daquilo que se arrecada para aquilo que se paga estritamente de benefícios previdenciários, é porque houve gastos inadequados ao longo da história. Ou seja, os governos não foram merecedores do nosso depósito ou dos nossos antepassados. E isso é uma coisa que não dá para nem culpar governo A, B ou C. Isso acontece desde 1923. Então, essa mudança para o sistema de capitalização, na minha opinião, é a pior coisa possível. E aí o governo vem nessa proposta, enfim, coloca que o trabalhador poderia optar entre permanecer na antiga, na velha Previdência ou ir para a nova Previdência. Só essas expressões já dão assim uma conotação. Então, quer vir para algo novo, que não tem dívida? Ah, claro, eu quero ir. Obviamente que um plano novo não tem dívida. O que tem dívida é o antigo. Então, é muito tentador. E por 20 anos não vai ter dívida, porque só vai estar entrando dinheiro. As pessoas vão começar a receber lá adiante, quando completarem a idade. Então, é muito fácil dizer assim, venha para um sistema que não tem dívida, que é saudável, que tem dinheiro, enfim. Mas e depois? Depois que a roda virar, e aí tiver só esse sistema. A Previdência antiga, ela é deficitária. E se criar um novo sistema, ela vai ser mais deficitária ainda. Porque pessoas vão migrar do antigo sistema para o novo, vai cair ainda mais a arrecadação. Então, essa mudança de sistema de repartição para que a capitalização é a pior coisa, é a coisa mais grave que eu vejo nessa proposta de emenda à Constituição. Tem muitas outras coisas, a aposentadoria por idade que muda, tempo de contribuição, enfim, mas eu diria que essa é a mudança mais radical, que é uma mudança de sistema. Tudo isso se for aprovado, qual é a tua opinião? Tudo isso se for aprovado. O que eu vejo assim, o governo não tem hoje, não conseguiu ainda convencer os deputados, então ele começa agora um processo de convencimento, mas certamente outras pessoas também vão dar opinião, né? Eu, por exemplo, vou lá dar minha opinião, vou conversar com os deputados que eu conheço, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, no qual eu sou membro da diretoria, a gente está fazendo um trabalho lá justamente para chamar a atenção dessas coisas mais graves.
Nós apoiamos uma reforma, mas a reforma tem que preservar o direito social. Previdência é direito social, não é poupança, não é individual, ela tem que ser social, senão ela não atinge a sua finalidade. Então, ter mudanças, regra de idade, tudo isso faz parte, embora a gente ainda tenha algumas críticas, enfim, como por exemplo, a mudança para homens e mulheres no meio rural se aposentarem aos 60 anos é uma coisa inexplicável. Porque se no meio urbano a proposta do governo é 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem, ter uma diferença de 3 anos, nada justifica que essa diferença não exista também no meio rural. Porque no meio rural, mais do que no meio urbano, as mulheres têm dupla jornada de trabalho. E o trabalho é mais penoso. Então, se no meio urbano tem essa diferença, no meio rural tem que ter também. Isso é um dos aspectos que acreditamos que vai ser mudado no Congresso Nacional, né, as regras de transição, elas são muito curtas e isso é ruim porque causa uma certa instabilidade. Há uma impressão assim, os governos ao longo do tempo não cuidaram da Previdência por culpa própria e não cuidaram da legislação, não fizeram mudanças que poderiam ter sido feitas. Aí a mudança vai ter um período muito curto, de uns 15 anos, mais ou menos, na média. Então, essa geração, ela tem que pagar uma conta do passado e do futuro. Então, é muito apertado para um público ali, né? Mais ou menos como se eu dissesse assim, eu estou no azar de estar na hora errada me aposentando. Então, nesse sentido. Então, as regras de transição também devem ser melhor discutidas no Congresso Nacional. Acredito que isso vai ser modificado. Então, muitas mudanças acredito que vão acontecer no Congresso Nacional. Este texto não inclui nada para os militares. A previsão... O noticiário é de que o governo enviaria até o dia 20 de março uma proposta para os militares, para a mudança para os militares. Agora, por exemplo, voltando a falar das trabalhadoras rurais, né? Quer dizer, nós temos uma legislação ao todo ainda que tem pensão para filha solteira de militar. Aí, para isso tem dinheiro, mas para trabalhadora rural não tem dinheiro. Quer dizer, é uma explicação que o governo vai ter que dar quando chegar a proposta. Vamos ver se ele vai ter coragem de acabar com isso, que é um absurdo, que é inexplicável, inconcebível nós mantermos uma pensão para filha solteira. Eu conheço pessoas assim, a filha é advogada, tem profissão, ou tem outras profissões, enfim, mas não casa, que é para poder receber a pensão militar do pai. Mesmo a aposentadoria dos militares. Não é bem uma aposentadoria, não é bem previdência, não é bem isso, não é bem aquilo, tudo bem que não é bem, mas é dinheiro público que vai e proporcionalmente é muito maior o gasto por pessoa do que nos demais regimes, tanto do servidor público quanto do regime geral. Na ordem, o militar é o que mais gasta por pessoa, depois servidor público, depois o regime geral. Que na verdade, regime geral, onde mais está se mexendo, 2/3 dos benefícios já são de salário mínimo. Quer dizer, então, é aquele ali que vai apertar ainda mais. É aquela pessoa que é a maior parte da população, mas que ganha muito pouco, é ali que ainda vai apertar mais. Falamos em profissões. Como que vai ficar a regra, como que é, né, a proposta para os professores? Aqui também é uma coisa um pouco inexplicável, porque os servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, é 62 anos de idade a mulher, 65 homem, 3 anos de diferença, e professores é 60 anos homens e mulheres. Né? Então aqui também não tem um sentido, uma justificativa para não ter diferença. Agora, eu entendo o que o governo quis fazer, porque 86% das pessoas que trabalham com educação são mulheres. Então, no momento em que ele baixa para 57, ele está baixando para quase todos. Enquanto ele mantém no 60 ali, a maioria já vai estar... Então, a diferença entre professora e mulher não professora dá uma diferença de 2 anos apenas. Então, aqui é uma situação que acredito que também o Congresso Nacional possa mexer. Mas tem, então, essa idade, 60 anos, e algumas outras atividades também que assustam um pouco, por exemplo... Acaba com a aposentadoria por periculosidade. Um trabalhador eletricitário que tem vai ter que trabalhar até os 65 anos.
Então, aquela pessoa vai subir num poste, mexer com energia elétrica, tudo isso, 65 anos de idade. E com relação à idade, o mais complexo, o mais assustador, na minha opinião, é que esta idade ela não é fixa. Ela pode andar. Toda vez que aumentar a expectativa de sobrevida, a idade vai aumentar. Então, pode acontecer de uma pessoa hoje com 50 anos pensar assim, tá, eu não vou me aposentar, eu já me conformei, não entro em uma regra de transição, vou me aposentar com 62 anos de idade. Só que quando ela chegar aos 62, não vai mais ser 62, já vai ser 64. Quando chegar aos 64, vai ser 65. E no benefício assistencial, que é aquele pago às pessoas mais pobres, que ao longo da vida não tiveram condições, não tiveram contribuições suficientes, que hoje é aos 65 anos de idade, de um salário mínimo, ela só vai receber um salário mínimo aos 70 anos de idade. Idade que também vai aumentar. Aos 60 anos de idade, ele vai receber um benefício de R$400, mas não é 40% do salário mínimo, é R$400. Daqui a 10 anos vai continuar sendo R$400. Não tem nenhum índice de reajuste nesses R$400. Então, ali também um aspecto que eu acho que o Congresso Nacional vai modificar. É uma das coisas que mais chamou a atenção parece que eles estão querendo enganar, assim, não, eu vou te dar R$400 aqui aos 60, que legal, vou começar a receber mais cedo, aos 60, em vez de 65 ou 60. Só que é R$400 para sempre, ou pelo menos até que se mude, né? Então, aqui também é um ponto bem vulnerável, numa idade que vai aumentando. Você fala muito que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. A expectativa de vida aumentou, a expectativa de sobrevida, alguém que chega aos 60 anos de idade tem uma expectativa de sobrevida ainda. Só que aí você analisar isso de forma regionalizada ou segmentada por setores, por condições de saúde, condições de trabalho, uma série de coisas, você começa a ver a diferença. Por exemplo, em São Paulo, a expectativa de vida, ela muda 20 anos de um bairro para outro. Num bairro mais rico para um bairro mais pobre, o que mora no bairro mais pobre tem uma expectativa de vida 20 anos menor do que mora no bairro mais rico. Então, não é bem assim você pegar uma média nacional e achar assim, agora é legal que o brasileiro está vivendo mais tempo. Sim, isso é ótimo e por isso acho que é cabível uma reforma, só que não é tanto assim também. Então, me parece que realmente o que falta aqui, acho que a palavra-chave é equilíbrio. É uma reforma que não leve apenas em consideração o aspecto econômico, que não queira apertar demais esse público aqui de uma geração de 20 anos, dos próximos 15 anos mais ou menos, querendo economizar 1 trilhão. O governo quer economizar 1 trilhão. 1 trilhão significa dizer que esse 1 trilhão não vai vir para a sociedade. Significa dizer que muitas pessoas da Cachoeira do Sul não vão se aposentar, é um dinheiro que não vai girar em Cachoeira do Sul, é um dinheiro que não vai vir para os pequenos municípios, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Paraíso, Novo Cabrais, municípios pequenos em que a previdência, o município gira em torno, né, o comércio local vende, a farmácia vende naqueles dias do mês em que tem previdência, em que as pessoas recebem os seus benefícios. É dinheiro que deixa de circular. É dinheiro que centraliza em Brasília, não vai mais para os estados, para os municípios e deixa de movimentar a economia. Então, dizer que vai economizar 1 trilhão, se fosse para economizar em gastos públicos do próprio governo, é uma coisa. Agora, em economizar, deixando de distribuir para a sociedade, é dinheiro que vai deixar de circular. Te pedi ajuda para explicar como que vai ficar o processo de transição para os servidores públicos da Ativa em cada um dos 3 formatos possíveis. Toda mudança muito radical, ela vem com regras de transição. E não é diferente nesse caso. Então, nós temos regras de transição, tanto no regime geral como no regime próprio. No regime próprio, hoje, que são servidores públicos, tá, já tem aposentadoria por idade, 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, no mínimo 10 anos no serviço público. E nós temos aposentadoria por tempo de contribuição, que é 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem, mas já tem idade mínima aqui, 55 para a mulher, 60 para o homem. Então, na verdade, já tem essa idade. Tem uma regra de transição em andamento para aquelas pessoas que têm, por exemplo, um homem, em vez de 35 anos de contribuição, ele tem 36
e 59 de idade. Então, ele soma as duas coisas, dá 95 pontos. Ou uma mulher que tenha 53 anos de idade, ela não tem 55, mas em compensação ela tem 32 de contribuição. Então, soma as duas coisas, deu 85 pontos. Então, esta regra de transição já existe. O problema que se coloca agora é que esta regra de transição de pontos, ela tira uma regra de transição lá de trás, que é a integralidade do benefício. Significa dizer o seguinte: o servidor público tem duas hipóteses. Ou ele recebe a sua última remuneração, ou ele recebe a média daquilo que ele tem de remuneração dos últimos, desde julho de 94, então praticamente nos últimos 25 anos. Bom, aquelas pessoas que entraram há mais tempo tinham preservada a integralidade. Aquelas pessoas que entraram há pouco, já é só a média. E aquelas pessoas que entraram no serviço público desde 2013 no federal e no Rio Grande do Sul desde 2015, já não tem mais nenhuma coisa nem outra. Já é o teto, mesmo teto do INSS, dali para cima tem uma previdência complementar. Então você vê assim, ó, o servidor público já é cheio de regrinha. E muitas coisinhas assim, aí, detalhes, tempo de serviço público, tempo no cargo, tempo na carreira. Então é bem complicadinho mesmo. Bom, o que vem agora? O sistema de pontos para chegar lá no final com 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Idade e tempo de contribuição. 25 anos de contribuição, não mais 30, 35, mas tem a idade. Acontece que para chegar lá, mesmo que a pessoa já esteja no caminho, mesmo que já tenha entrado antigamente, eles cortam a regra de transição antiga. Então, se a pessoa quer manter a integralidade, ela vai lá para os 62, 65. Isso é uma coisa altamente discutível e que eu acredito que o Supremo Tribunal Federal não vai preservar. Por quê? Porque há uma expectativa, a pessoa já entrou numa regra de transição e quebra aquela regra antiga. Então, é como se a gente dissesse, isso chega a ser esquisito de dizer, mas é uma regra de transição da regra de transição. E isso é uma coisa que o Supremo não vai manter. Eu, pelo menos, acredito pelo histórico de decisões do Supremo. Então, para os servidores públicos, ficou realmente meio complicado. Então, eles já vêm em regras picadinhas, né, de transição, e agora na nova vem mais uma regra de transição. Na verdade, é tudo muito complexo e aquilo que a gente conversou tudo aqui, a gente precisaria do triplo de tempo. Verdade. Para poder esclarecer as demais regras. E várias coisas que eu nem falei, como, por exemplo, acumulação de tempo. Acumulação de tempo, de benefício. Aposentadoria mais pensão por morte. Então, a pessoa vai poder receber o integral do benefício de maior valor e o segundo benefício vai ter um corte, que ele pode ser de 80%, de 60%, 40%, 20%. Então, ela vai receber a menos o segundo benefício. Então, tem várias regrinhas aqui que podem ser discutidas, inclusive judicialmente. E uma outra questão que é importante é assim, tudo fica para a lei complementar. Então, nós temos uma regra hoje, uma regra de transição, uma regra permanente que não vai ser permanente. Por que ela não vai ser permanente? Porque a emenda constitucional diria o seguinte: até que lei complementar disponha sobre tal assunto, vai ser assim. Então, eu teria uma regra atual, uma regra de transição, uma regra permanente, mas que pode ser modificada por lei complementar logo em seguida. Uma insegurança jurídica enorme. E eu avalio, inclusive, um desrespeito ao Congresso Nacional, porque muito daquilo que está sendo proposto agora foi discutido recentemente pelo Congresso Nacional. Em 2015 nós tivemos mudanças em 2016 na legislação previdenciária e agora de novo o Congresso Nacional discutindo isso e tirando o poder do Congresso Nacional. Se for aprovada a proposta de emenda à Constituição, precisa de 308 votos, mas daqui para frente tudo que for discutido não vai mais precisar de 308 votos, e sim 257 votos. Então, 51 deputados perderão poder se deixar para a lei complementar decidir. Quero te agradecer pela presença aqui. Na verdade, uma aula, Jane. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Darcy, nós recebemos aqui no estúdio a Jane Merwanger, ela que é especialista em direito previdenciário.